importante, quando a gente fala de vitaminas, deixa eu voltar aqui. Quando a gente fala de vitaminas, o que eu preciso saber? O que vocês precisam guardar para a vida de vocês? Olha, nós temos as vitaminas hidrossolúveis e as vitaminas lipossolúveis. O que vai variar entre elas? Logicamente, as hidrossolúveis, elas são solúveis, como o próprio nome está falando, elas são solúveis em água, e isso daí dá toda uma característica de distribuição para elas. É lógico, gente, pensa em matriz. Se você tem uma vitamina hidrossolúvel, em que tipo de alimento que ela estará? Em que parte do alimento essa vitamina estará? Estará no conteúdo aquoso daquele alimento. Então, onde que eu vou encontrar as vitaminas lipossolúveis? Eu vou encontrar as vitaminas hidrossolúveis. Onde que eu vou encontrar essas vitaminas? Eu vou encontrar as vitaminas hidrossolúveis na gema do ovo? Me respondam. Eu vou encontrar as vitaminas hidrossolúveis na gema do ovo? Não. Eu vou encontrar as vitaminas hidrossolúveis em alimentos que têm uma matriz que tem uma parte aquosa importante. Por exemplo, em frutas, em vegetais, eu vou encontrar nesses compartimentos. As vitaminas lipossolúveis, elas se dispersam em material lipídico. Então, vai encontrar essas vitaminas em fígado, em tecidos animais, gema do ovo, em compartimentos em que eu tenho gordura. E aí também você já pensa no seguinte, qualquer situação que dificulte a absorção de gordura, também vai dificultar a absorção das vitaminas lipossolúveis. Tudo bem? Outra questão, isso com relação à absorção, com relação à excreção. A excreção das vitaminas hidrossolúveis é muito fácil, ela vai pela urina. As vitaminas lipossolúveis, não. Elas não serão eliminadas pela urina. Esse é que é o grande problema delas, é que elas se tornam tóxicas. Elas serão metabolizadas no corpo e elas podem ser eliminadas e transformadas de formas diversas. Por exemplo, as vitaminas que tenham uma parte de colesterol envolvido, elas serão metabolizadas, elas podem ser eliminadas pela bile. Então, muito cuidado com relação a isso. E esse é o grande problema das vitaminas lipossolúveis, que é o armazenamento e a excreção dela, por isso que elas são potencialmente tóxicas. O controle da ingestão dela é mais rigoroso. Outra coisa também com relação às vitaminas, não tem nada a ver uma com a outra, não tentem achar uma relação uma com a outra. São componentes orgânicos, e ponto. Elas são completamente diferenciadas. São compostas por carbono, por enxofre, por uma série de elementos aí que nós vamos ver, mas elas não têm relação uma com a outra. Nós temos estruturas grandes, nós temos estruturas menores, completamente diferenciadas. Vejam aqui, ó. O que aconteceu com as vitaminas? Nutrição, gente, ainda é uma ciência relativamente nova. Muitas das descobertas aí datam de 100 anos, tá? Então, tem muita coisa para ser descoberta, tem muita coisa que ainda é muito recente. Então, como que essas vitaminas, elas iam sendo descobertas? Elas foram sendo observadas pelas deficiências, pelas carências. Por exemplo, sabia-se que, aquele caso clássico do escorbuto, né, que vocês devem saber, sabia-se que pessoas que viajavam muito tempo, um minutinho só que eu vou fechar a porta aqui, porque eu estou esquecendo disso. Porque daqui a pouquinho é cachorro que entra, é gato que passa, e aí vai, né, sucessão da vida. Como que eles observaram? Por exemplo, pessoas que viajavam muito tempo e não tinham acesso às frutas, porque era difícil carregar frutas em embarcações. Eles percebiam que
tinham dificuldade, tinham problemas nas mucosas, nas gengivas, como sangramento. Então, quando eles ficavam muito tempo viajando, eles tinham esse tipo de problema, e eles detectaram que quando dava maçã, frutas, isso daí melhorava. Ou seja, eles não sabiam o que era, mas sabia que dando aquela fruta, aquilo ali se resolvia. Com o decorrer do tempo, começou-se a entender que deficiências específicas eram resolvidas com alimentos específicos. À medida que as técnicas de purificação, de análise química foram melhoradas, essas vitaminas, esses elementos químicos que resolviam aqueles problemas começaram a ser purificados e receberam nomes. Então, a primeira vitamina que foi realmente reconhecida foi a vitamina B1. Por isso que ela recebeu o número 1. B1, que foi a tiamina, que é associada à produção de energia, que aí nós vamos ver o geral de como que isso daí funciona. Então, eles observavam assim, aquela vitamina, teve aquela característica, e ela melhorava problemas neurológicos. A partir do momento, então nós tínhamos uma estrutura química conhecida, com o nome, uma atividade reconhecida, tinha um mecanismo, e aí ela já tinha deficiência. Então, isso daí que começou a ser reconhecido das vitaminas. E aí, que foi, no caso... Olha, que era, no caso, a vitamina B1. Vejam que ela tem esse nitrogênio aqui. Essa daqui é a vitamina B1, é a tiamina. Então, por isso elas começaram a ser chamadas de aminas vitais. Por isso o termo vitamina, de amina vital, que vem desse nitrogênio. Só que com o decorrer do tempo, eles perceberam que nem toda vitamina tem essa característica da vitamina B1, que não existe relação nenhuma mais. Aí começou B1, B2, B3, e hoje em dia, vitamina C, e hoje em dia, apesar da gente ainda falar vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, o ideal é a gente colocar o nome químico da vitamina, tiamina, riboflavina, niacina, piridoxina. Então, isso é o ideal, ao invés de ficar utilizando a terminologia por número. Sem contar que essa é uma grande confusão. Eu mesmo, de vez em quando, tenho que pensar como é que é mesmo, qual que é B1, qual que é B2, qual que é B3. Tá bem? Então, essa foi a origem das vitaminas. São compostos orgânicos, não existe uma relação entre elas. E elas surgiram dessa forma. Uma outra questão também que é importante é que elas são necessárias, gente, em quantidades mínimas. Da mesma forma que os minerais também são necessários em quantidade mínimas. Entretanto, sem essa vitamina, sem a presença desse elemento, aquela reação não vai acontecer. Dando o exemplo de novo da tiamina. Qual que é a função dela? Tiamina, a forma ativa da tiamina é a tiamina pirofosfato. Uma das principais atividades da tiamina pirofosfato, é a passagem por sinal eu não tinha falado dessa estrutura hoje ainda, estava com saudade de falar sobre ela, é a transformação do nosso querido amigo, quem que eu não falei hoje ainda? Quem arrisca, quem está faltando falar ainda? Nosso querido amigo piruvato. O piruvato de novo. A passagem do piruvato para acetilcoenzima A. Gente, aí, por isso que eu voltei nessa parte de carboidrato, entendeu? Porque se você entende aquilo ali, você entende tudo como é que funciona. Se a tiamina
ela tá, ela participa da passagem do piruvato para acetil, e esse acetil entrar no ciclo de Krebs, é logicamente que ela está envolvida de forma direta, imediata, na obtenção de energia, na obtenção de ATP da forma de maior rendimento. Principalmente para o sistema nervoso central, fibras musculares. Ela está envolvida diretamente em produção de energia, mitocôndria, ATP. Ok, gente? Olha, se falta, então se ela está envolvida nisso daí, se falta tiamina, o que vai acontecer? Eu vou ter a passagem de piruvato para acetil? Não. Não, muito bem. Eu não vou ter a passagem de piruvato para acetil. Mas e se uma pessoa não consome tiamina, não consome, ela vai morrer por causa disso? Vocês acham que ela vai morrer? Ou ela vai conseguir criar vias alternativas e ela vai se ajustar? O que vocês acham? Ou vocês falam, ou vocês respondem. Vai se ajustar, vai se ajustar. Uma situação de deficiência alimentar, né? Porque a pessoa está com deficiência alimentar, o que ela vai fazer? Ela vai se ajustar, né? Não, não. Ela vai morrer, tá? Eu sempre pergunto isso, sempre tem essa resposta, é por isso que eu sempre pergunto isso, tá? Porque a gente tem uma tendência a achar que o corpo se adapta, tá, gente? Não existe adaptação bioquímica. Sem a tiamina pirofosfato, aquela reação não vai acontecer, ou ela vai acontecer na proporção da presença da tiamina pirofosfato, senão não acontece. Não existe reação fiado. Sabe aquela coisa assim, a minha bolsa não chegou ainda, ou meu pai não mandou dinheiro ainda? Aí você chega no mercado e fala assim, olha, posso comprar aí o pão hoje, eu posso levar uns 4 pãezinhos, semana que vem eu te pago, isso é comprar fiado. Não existe reação fiado. Não tem como eu, por exemplo, sintetizar uma proteína e faltar um aminoácido essencial lá. Eu completo depois, assim que ele chegar, porque ela deve comer semana que vem. Não, isso não existe. Então, quando ela comer, a reação acontece. Enquanto isso, ela vai desenvolver o processo saúde-doença, ela vai desenvolver as deficiências, os primeiros sinais, sintomas de deficiência que vão culminando para uma progressão de uma doença, até morte. Então, é assim que morre, tá? É assim que as pessoas têm dificuldades. Então, o que vai acontecer? O que vocês, inclusive, já tinham respondido antes. Eu vou ter a passagem de piruvato para acetil? Não. Então, se eu não tenho a passagem de piruvato para acetil, qual que pode ser um destino desse piruvato para produzir energia? Qual que pode ser uma alternativa para ele para produzir energia? Lactato, muito bem. Então, com a situação de uma deficiência de tiamina, o indivíduo ele pode começar a utilizar nas suas células para corrigir isso daí, para tentar não morrer afogado, né? Para tentar produzir um pouco mais de energia, utilizar a via anaeróbica, algumas células. Só que, quando ele começa a utilizar a via anaeróbica, ele produz lactato. Então, ele começa a ter um excesso de lactato. E isso daí vai gerar os problemas e tem um limite também para a produção desse lactato. Por que eu estou dando um exemplo disso daí? Para a gente pensar, se você entende um mecanismo, você entende qual que é a deficiência, não fica decorando igual decorava, igual uma idiotona lá. Outra coisa, então, ó, piruvato não vai acetil, correto? Se o piruvato não vai acetil, e a gente já viu que ele vai ter uma grande utilização de desidrogenase lática lá e produção de lactato,
eu não terei o ciclo de Krebs funcionando de forma eficiente, não terá entrada na principal fonte de produção de energia, que é o ciclo de Krebs pela glicose. Eu vou ter entrada no ciclo de Krebs pelo acetil que vem gordura, né? Porque a tiamina, ela participa da passagem do piruvato, que vem da glicose, para acetilcoenzima A. Então, aí outra coisa, olha, então isso significa que a tiamina está associada no metabolismo de qual nutriente, principalmente? Perguntando aí, qual nutriente que a tiamina está associada ao metabolismo dele? Glicose, isso aí, Pedro. Então, eu não preciso ficar decorando. E a tiamina, a vitamina B1, ela está associada ao metabolismo de que mesmo? Carboidrato, proteína. Não. Se é de piruvato para acetil, ela está ligada ao metabolismo da glicose. E ela está ligada também à produção de energia em grande quantidade. Ou seja, indivíduos que têm deficiência de tiamina, quais serão os que, então, vou falar de novo. Indivíduos que têm deficiência de tiamina são indivíduos que também terão dificuldade de produzir o quê? De produzir ATP em grande quantidade. Ou da forma que tem o maior rendimento, que é através do ciclo de Krebs, ok? Então, essa é a deficiência dele. Se essa é a deficiência dele, onde que essa deficiência vai pegar? Essa deficiência de ATP vai pegar, essa deficiência de produção de energia química vai pegar. Onde? Hein, gente? Arrisquem aí. Engasguei. Na hora de fazer um exercício? Sim, mas a gente está pensando, aí no caso, Letícia, você pensou no exercício. Para você acordar, para você sair da cama, você tem que esticar a perna, você tem que andar. Então, a gente está vendo como a gente pensa muito em vitamina como alguma coisa extra. Ela não é extra, ela é para manutenção da vida. Então, um cansaço absurdo, e esse cansaço vai na medida em que a pessoa consegue ou não executar as atividades. Então, primeiro, alterações em sistema nervoso central, cognitivo, comportamental, locomoção, peristaltismo. Então, a deficiência dessa vitamina vai causar uma série de complicações associadas a sistema nervoso central e muscular. Tá bem? Por que eu estou explicando mais da vitamina B1? Na verdade, eu estou só dando um exemplo da vitamina B1, porque o mesmo raciocínio pode se prestar a todas as outras. Olha, vou voltar lá no slide. Então, é um grupo de compostos orgânicos não relacionados, necessários em quantidades mínimas, mas eles são insubstituíveis. As hidrossolúveis, as lipossolúveis. Gente, elas não fornecem calorias. Não existe assim, vitaminas têm tantas quilocalorias. Não, elas não são nutrientes potencialmente energéticos, né? Porque na primeira aula nós lembramos muito disso. Nós ingerimos nutrientes e nós vamos produzir P, que é energia química a partir deles, na medida em que eu tenho uma demanda. Não é porque eu vou tomar uma xícara de óleo, uma colher de óleo, que eu vou ficar energizada. E aí que a gente ainda fez a brincadeira. A única forma da gente ficar energizada é colocar o dedo na tomada, né? São nutrientes potencialmente capazes de produzirem ATP, seja por via anaeróbica ou por via aeróbica. Quais são esses nutrientes? Carboidrato, proteína e lipídio. Tá?
as vitaminas, elas vão entrar aí como cofatores no processo de obtenção de energia, além de outros processos, outros processos metabólicos do nosso corpo, não é só produção de energia. Mas eu estava dando o exemplo da vitamina B1. Então, esse papo assim, engordou porque tomou a vitamina. Não, tá bem? É como se a gente fazendo uma comparação meio grosseira, e aqui eu registro que é uma comparação grosseira mesmo, é como se você tivesse uma máquina, sabe? Uma máquina, uma engrenagem. A engrenagem funciona por conta da própria engrenagem. Né? Ela funciona por conta dos movimentos dela. As vitaminas, elas entrariam como a graxa, que permite que essa engrenagem funcione. Porque não adianta você ter a engrenagem, ela ter todos os dentes, ter todas as condições, se ela não tiver essa graxa, ela vai travar, ela não vai funcionar, vai fazer crack, vai quebrar, tá bem? Então, não existe essa coisa de vitamina engordar. Da mesma forma, não existe falar que a graxa faz parte da máquina. Não, ela contribui para que a máquina funcione. Aqui, explicando como que... Eu gosto muito desse esquema. Vejam. Olha aqui. Nós temos uma enzima. Tem um sítio ativo dessa enzima e os compostos A, B, C, D. Nessa enzima, o que é uma enzima? Uma enzima é um componente proteico. Uma enzima é uma cadeia aminoácidica que ela toma uma configuração específica para que ela consiga realizar essa atividade, aquele sistema chave e fechadura. Então, nessa enzima, nós temos uma parte não proteica, que é a coenzima, que é um outro grupo orgânico. Aqui, esse grupo orgânico aqui, esse grupo não é composto de aminoácido, é uma outra parte. Pode ser um nucleotídeo, é um outro composto orgânico. Associado a essa coenzima, nós temos as vitaminas. Então, vejam, aqui nós temos a vitamina que tem dois encaixes. Nessa vitamina, aqui nós temos uma vitamina que vai ter outro tipo de participação, que é quadradinho. No caso dessa reação aqui, essa enzima com essa coenzima e essa vitamina específica, ele vai juntar o A com o B. E nesse daqui, a função dele vai ser separar o C com o D. Por exemplo, a folacina, o ácido fólico, é ela que vai carregar os grupamentos metil. Biotina, a biotina que vai carregar o grupamento carboxílico. Voltando a falar do nosso querido amigo piruvato, né? Voltando a falar do nosso querido amigo piruvato. Lembram quantos carbonos que o piruvato tinha? Alguém põe aqui? 3. Lembram que o piruvato, ele ganha mais um carbono e aí ele forma o oxalacetato. Lembram disso? Ele ganha mais um carbono do CO2 e ele pode produzir o oxalacetato. E é esse oxalacetato que é o grande receptor do ciclo de Krebs. É ele que vai receber todos os grupos acetis. Então, se eu não tenho oxalacetato, eu não tenho entrada no ciclo de Krebs. Então, o oxalacetato aí, ele é fundamental nisso. Então, para eu ter a produção de oxalacetato, eu preciso pegar o piruvato e colocar um carboninho nele.
tem um processo enzimático para isso daí, que são as enzimas carboxilases. Então, nós temos a enzima carboxilase, veja, uma enzima, estrutura proteica. Associada a essa enzima carboxilase, nós temos a vitamina biotina. É essa biotina que vai pegar esse carbono e vai levar para o piruvato. E aí ela vai produzir oxalacetato. Então, tem todo o componente proteico, mas quem carrega o carbono aí é a biotina, ou não, é a biotina. Outro exemplo é o ácido pantotênico. O ácido pantotênico. Se a gente pensar que todo acetil é acetil coenzima A. Essa coenzima A, esse elemento que ativa e permite que ele inicie as atividades dentro da mitocôndria, onde vai acontecer o ciclo de Krebs. O que é esse essa coenzima A aí? Essa coenzima A é uma estrutura orgânica imensa. E é imensa. Ela é maior do que o acetil. Bem maior do que o acetil. É como se fosse a carroça carregando o cavalo, né? Parte dessa coenzima A, nós temos o ácido pantotênico. Ou seja, se eu não tenho ácido pantotênico, eu não tenho coenzima A. E todo acetil, para entrar no ciclo de Krebs, ele precisa da coenzima A. Então, ácido graxo, quando entra na célula, quando é quebrado pelo triacilglicerídeo, eu tenho acetil graxo com a enzima A. Então, eu estou mostrando para vocês que, estou dando exemplos aqui, como essas vitaminas atuam. Agora, o que é o grande lance de você entender como elas atuam? Aqui eu já falei. Tá. Qual que é o grande lance desse negócio aí? Você saber onde que ela atua, qual que é a função dela. Se você sabe qual que é a função dessa vitamina, acabou a decoreba. Olha, gente, quando eu estudava, né, quando eu era estudante de nutrição, eu tinha dificuldade com essas vitaminas. Vocês já fizeram os exercícios de vitaminas, vocês entenderam essas vitaminas? Podem falar, escrever, porque eu estou explicando para vocês de um trabalho, depois de vocês já terem lido e já terem respondido perguntas aí. Isso é difícil guardar as informações. Isso é igual, é o que eu falo, é igual você entrar numa sala de aula e ter que começar a aprender o nome dos seus colegas. É muita coisa, sim. É muita informação. Mas à medida que você começa a trabalhar, essa terminologia vai sendo incorporada, viu? À medida que você lê sobre isso daí, começa a virar meio rotina. Eu confundi essas vitaminas, aliás, eu vou contar um segredo para vocês, de vez em quando eu confundo. Então, não é um pecado mortal. É um pecado, mas eu acho que ele não chega a ser mortal, não, tá? Pelo menos eu estou mantendo vivo. O que eu fazia? Eu não sei se vocês fazem isso, morava em República, e na janela do meu quarto, assim, eu tinha uma folha imensa, com todas as vitaminas, com o que elas, as reações que ela, mas eu não chegava a falar das reações. Você fez isso? As vitaminas, onde que elas eram encontradas e as deficiências que elas causavam. Gente, aquilo ali ficou, eu nunca decorei aquilo. E aí eu pensava assim, meu Deus, mas não é possível que nem colocando esse papel eu consigo decorar, né? Não, sabe por quê? Porque eu estava fazendo errado. Não façam como a professora de vocês, façam melhor. Entendam qual que é a função delas. Por exemplo, tiamina. Poxa, se eu sei que ela estava, uma das principais, né, porque são várias, é essa. É lógico que peristaltismo vai interferir. Então, quem tem deficiência de vitamina B1
Vai ter problema de trânsito intestinal, vai ter obstipação. Onde que eu vou encontrar? Aí, pelo que a vitamina é, eu sei o que ela causa, tá? Então, entendam o que que elas fazem. Outra coisa, se eu sei o que caracteriza essa vitamina, eu sei onde que eu encontro. E aí eu ficava, mas eu vou chegar lá, porque era outra burrice minha. Olha, outra questão aqui, que eu estou dando caso da vitamina B1, mas se aplica a todas elas, principalmente as vitaminas hidrossolúveis. Principalmente as vitaminas hidrossolúveis. Elas são extremamente instáveis. Calor, pH neutro, oxigênio, elas se oxidam, sulfito, ou seja, teve uma vez também, eu estou listando aqui, estou abrindo o coração para vocês, viu? Estou abrindo meu coração. Olha que burrice a minha. Doce de goiaba. Aliás, mais especificamente, uma goiabada. Então, é possível a gente fazer um cálculo assim. Eu tenho 10 goiabas. Se 10 goiabas, sei lá, tô chutando, tá? Eu não tenho essas relações, essas proporções, não. Se 10 goiabas me dão 10 gramas, vou melhorar. Eu tenho 10 goiabas. Goiabas imensas, por sinal. 10 goiabas. E essas 10 goiabas me dão 100 gramas de goiabada. Vou até voltar lá. Eu tenho 10 goiabas. E essas 10 goiabas me dão 10 gramas de goiabada, tá? Sabe goiabada, né? Então, a quantidade de vitamina que eu tenho nas 10 goiabas, eu vou ter nesses 100 gramas de goiabada, por relação de massa, produziu isso, concentrou, tirei água, eu tirei água dessas 10 goiabas. Eu vou ter a mesma quantidade de vitamina aqui? Chutando. Muito bem. Não. Por quê? Porque nesse processo aqui eu aqueci. Então, ela principalmente as vitaminas hidrossolúveis, elas são termosensíveis. Ah, vai embora. Goiaba fica ali fervendo, contato com oxigênio, vai embora também. Aqueles negócios de colocar bicarbonato, vitamina também vai embora, porque é álcali. É um composto orgânico, ele altera, ele perde a sua funcionalidade. Ela é um mecanismo chave fechadura, ela tem que ter, assim, como é que eu vou falar? Ela tem que ter um perfil, ela tem que ter uma característica química muito adequada para que ela consiga interferir e transformar AB em AB separado, ok? Então, lembrar disso, que elas são instáveis. Isso daqui era o tipo de coisa que eu decorava muito, olha, histórico, vitamina B1, vitamina antineurítica. Meu Deus, o que significa antineurítico? Quer dizer que é uma vitamina, esse termo aqui é tão antigo, mas até hoje o povo ainda fala disso, que é uma vitamina que previne problemas neuronais, problemas de sistema nervoso central. Então, você toma a vitamina e ela não causa problemas no sistema nervoso central. Mas não era isso mesmo que a gente já tinha visto? Qual que é o ponto dessa vitamina? Sistema nervoso central, né? Aliás, não só o central, né? Todo o sistema nervoso e sistema muscular. Então, se você toma vitamina, ela é uma vitamina antineurítica. Que nome ridículo. Eu nem preciso saber isso, tá bem? Então, não é coisa que vocês precisam decorar. O que vocês precisam decorar, sim, é o nome. Quem é B1, que é a tiamina, tem um jeito de decorar isso. E o que ela faz, principalmente. Isso precisa. Agora, antineurítica, me poupe, né? Fontes. Isso daqui é outra coisa
boba. Aí eu ficava decorando assim, carnes, suína. Aí o outro tem carne, mas é bovina, deve ser só na suína. Vísceras, fígado, rins, coração. Ah, mas. E será que isso vai ser de boi? Será que isso vai ser de porco? Gema de ovo, grãos integrais, germe de cereais não refinados. Aliás, gente, está até escrito errado, né? Não só pelo germe aqui. Porque se ele é refinado, ele não tem o germe. Isso é igual falar subir para cima. Ridículo. Amendoim e leguminosas e farinhas enriquecidas. Gente, vou voltar aqui, porque eu gosto de ver, assim, sentir a presença de vocês na minha lateral. Gente, se é enriquecido com aquilo, é lógico que aquilo tem, não é? Então, eu preciso ficar decorando que as fontes enriquecidas com aquilo vai ter? Olha, lembrem de matriz alimentar. O que eu vou falar para vocês parece óbvio, eu já devo ter falado algumas vezes, mas a gente tropeça nessas bobeiras em termos de nutrição. Olha, o fígado, um bife de fígado, sabe bife de fígado? Vocês gostam de bife de fígado? Gostam de fígado? Fígado refogado, frito, com cebola. Delícia. A milanesa, então, é maravilhoso, porque tudo que fica milanesa. Ana Laura, come a milanesa. Você vai ver que delícia que é. Junto com suco, junto com cerveja, junto com leite. Não, com leite não combina. Gente, o fígado, ele veio ao mundo para ser tira-gosto ou ser bife? Veio? Não. Qual que é a função, exatamente, qual que é a função do fígado? Na vaca, no boi, no homem, na mulher, na galinha, macaco, hamster, seja lá em quem tem fígado. Qual que é a função do fígado? Metabolismo. É no fígado que acontece a neoglicogênese, é no fígado que vai acontecer síntese de lipídio, é no fígado que eu tenho o sistema P450 que converte o que é tóxico em não tóxico. No fígado acontece tudo. Se no fígado acontece tudo e ele é extremamente vascularizado, porque eu tenho todo um sistema porta hepático, veia porta, tem um trânsito ali, tudo que vem do intestino passa por ele. Armazenamento de vitaminas, armazenamento de minerais, como por exemplo o ferro. O que eu encontro? Ele é um tecido extremamente, ele é o auge, né, do metabolicamente ativo. Se ele é metabolicamente ativo, o que eu tenho nele? Eu tenho vias metabólicas. Se eu tenho vias metabólicas, eu tenho as enzimas que participam dessas vias metabólicas. Eu tenho as vitaminas, né? Eu tenho os cofatores que participam dessas vias metabólicas. Então, é lógico que no fígado eu vou ter todas essas vitaminas. Qualquer tipo de fígado. De fígado daquele ser nascente. Ele vai ter aquelas vitaminas. Músculo. No músculo eu vou ter tiamina, eu vou ter vitamina B1. Em grande quantidade. Hein, gente? Por que não? Porque sim. O que eu tenho no músculo? Eu tenho contração. O que eu preciso para ter contração? O que eu preciso disso daí? Porque usa para produção de energia. Exatamente, porque o que eu tenho no músculo? Eu tenho alta demanda de energia. No músculo eu preciso de ATP na forma química. O ATP, gente, ele é energia química, né? Depois lá do ciclo de Krebs não vai ter choque, não é energia elétrica, tem as várias formas de energia química, osmótica, elétrica, né? É energia química, o ATP é energia química, uma adenosina com 3 fósforos. Quando aquele fósforo é que as reações aconteçam, então a energia está na ligação entre os fósforos. Aí lá, quando tem as contrações, o ATP, uma quitina lá se desdobra, quebra um ATP e aí ele consegue contrair. Lembram disso lá na histologia? Então, o ATP é energia química que vai permitir a contração muscular.
Ou seja, para eu ter contração muscular, eu preciso de ATP. Quem que é um grande fornecedor de ATP? Ciclo de Krebs. E aí, ciclo de Krebs, eu vou precisar de glicose. Ou lipídio, né? Mas, assim, a principal fonte de energia pela glicose vai ser a piruvata, acetil, ciclo de Krebs. Então, no músculo, com certeza que eu preciso ter muita tiamina. Tecidos que estão assim, ó, borbulhando de intensidade metabólica. Voltando ao pensamento de tecido. Eu gosto muito desse termo. Eu acho um termo que vocês podem adotar, assim, pode ser uma terminologia que vocês usam. Já que vocês costumam usar o termo matriz alimentar? Costumam usar isso? Não, usa. Termo técnico, bacana, bonito, e ele faz você entender. Matriz. Que matriz que é essa? O que essa matriz representa? Gema de ovo. O que é a gema de ovo? É o embriãozinho ali, né? Não é o embrião ainda, né? Não é o embrião. O embrião depois, se ela tiver fecundada, enfim, eu não entro nessa parte que eu não sei isso. Mas dali, a gema de ovo permite que eu tenha um novo indivíduo. Vamos falar assim de uma forma mais fácil. Eu nunca fui boa em embriologia nessa parte. Mas eu tenho certeza que vocês são ótimos em embriologia, histologia. Já fizeram embriologia e histologia? Vocês já fizeram ou estão fazendo? Já fizeram? Então vocês estão ótimos. Vocês sabem do que poderiam me explicar. Então, a gema permite ali que um novo ser seja criado. Ou seja, aquilo ali tem que ter tudo ali dentro. Tem que ter tudo ali. Desde a vitamina lipossolúvel, a vitamina hidrossolúvel, tem que ter tudo. Ou seja, é um tecido metabolicamente ativo, mas é um tecido metabolicamente borbulhante. Germen. O que é o germen? É da onde vai germinar também um outro tecido vegetal. É lógico que ali eu também terei vitaminas. Então, qualquer germe de trigo eu vou ter vitaminas. Ok? Então, a gente tem lá o grão de arroz. Estão me acompanhando? Eu tenho grão de arroz. Eu tenho a parte do amido dele e eu tenho a parte do germe. Onde que eu terei maior quantidade de vitamina? Na parte do amido? Na parte do amido ou na parte do germe? Na parte do germe, porque o amido ele é simplesmente um fornecedor de glicose para que permita que o germe cresça, que o germe se desenvolva. Então, entendam isso e não decorem, tá? Tudo que é enriquecido se eu pego um suco de laranja e eu jogo ali uma cápsula de, sei lá, aliás, cápsula nada. Se eu pego um suco de laranja e eu jogo no suco de laranja uma colher de açúcar, eu tenho um suco de laranja enriquecido com açúcar. Então, tudo aquilo que eu acrescento é lógico que está enriquecendo. Tem legislação para isso daí, tá? Carnes. Então, quando a gente falar em carnes aqui, pensam em tecido muscular. É lógico que vai ter. Precisa estar escrito suína aqui? Precisava estar, naquele slide lá, precisava estar escrito suíno naquilo? O que vocês acham? Me responde aqui. Naquele meu slide, o slide que a professora colocou para vocês. Não, a Letícia, não precisava estar escrito suíno, não é? Tem diferença para o bovino? Pode até ter alguma quantitativa, mas é tecido muscular. Então, eu estou chamando a atenção disso, porque aí vocês começam a estudar isso daí, e aí começa a ficar doido, porque
Se a professora coloca para vocês, né? E eu não tirei, gente, isso aqui eu não inventei, eu tirei isso da literatura. Aí você encontra no livro lá, carne suína. Quer dizer o quê? Que a bovina não tem. Deixar qualquer indivíduo doido? Eu acho que é isso que dificulta a vida. Então, entendimento metabólico. Entende o metabolismo? Precisa escrever que é antineurítica? Que é antidoença neurológica? Não, ele não é antidoença neurológica. Ele contribui para o sistema nervoso, ele contribui para a passagem do estímulo nervoso, ele contribui que são células que gastam muito ATP para aquela bomba de sódio, potássio, enfim, para todo o processo neural funcionar. Se não funciona, problemas de todas as formas, inclusive se ele é o condutor do sinal, inclusive o sistema neural, né, ele é o condutor do sinal, é lógico que eu vou ter um problema também pela condução do sinal, um problema muscular aqui, ou seja, deu ruim. Como que eles descobriram, o que era um dos problemas, eu não sei se eu coloquei aqui está a estrutura da tiamina pirofosfato, essa é a tiamina, pirofosfato aqui com os 2 fósforos, essa é a formativa. Ou seja, ela precisa estar nessa forma para ela transferir, para ela passar o piruvato para acetil. Absorção grande parte da absorção dessas vitaminas vai acontecer no duodeno. Olha as reservas, olha aqui, faz todo sentido, olha, músculo esquelético, 50% das reservas. Onde é que ficam, se eu pensar, se a gente já discutiu muito, qual que é a função da tiamina, onde que ela vai ser encontrada? Músculo esquelético, coração, fígado, rim, sistema nervoso. Excreção urinária, lógico, porque ela é hidrossolúvel. Maior ingestão de carboidrato, maior requerimento de tiamina. Por quê? Porque eu preciso justamente do metabolismo de carboidrato. Função, aqui não tem a setinha, não é? Passagem de piruvato para acetil, que eu já falei para vocês, alfa-cetoglutarato para succinil com a enzima A, que é uma das etapas do ciclo de Krebs, e descarboxilação oxidativa de alfa-cetoácidos. Alfa-cetoácidos é o esqueletinho carbônico dos aminoácidos. Mas é importante, mas vejam que o centro da atenção aqui é metabolismo energético, ciclo de Krebs. Deficiência. Como a gente já entendeu para que ela serve, a gente já imagina que, se faltar, o que vai acontecer. Não é? Da mesma forma que, se eu sei que eu preciso receber R$1.000 para pagar, eu tenho certeza que vocês fazem isso tudo com R$1.000, para pagar aluguel, para alimentar, para... que mais que gasta? Pagar aluguel, para alimentar, para comprar todas as roupas que vocês precisam, para sair fim de semana, R$1.000 é mais do que o suficiente, não é? Então, se eu sei que eu preciso de R$1.000 para fazer isso, e aí eu não recebo R$1.000, o que vai acontecer? Eu já sei que alguma coisa nisso daí vai dar ruim. Não vou pagar aluguel. Então, esse é o pensamento. Se eu preciso de R$1.000, eu não recebo R$1.000, eu recebo 500. Eu consigo me manter por um tempo em Alfenas? Ou seja, lá onde vocês estiverem, numa situação hipotética, você consegue se manter por um tempo? Consegue ou não? Nem por um tempinho, André? Dá para você pegar ali, né? Você fica um mês sem pagar aluguel. Opa, mas já está um mês sem pagar aluguel, né? André, você está muito eficiente com o dinheiro, viu? Eu consigo comer, eu vou comer, mas eu já fico um mês sem pagar o aluguel. Aí, no segundo mês, não vai dar para eu morar ali. Então, eu já sei que, sem eu receber, eu estou saindo da minha
é pública? Ou, se eu continuar, eu vou ficar no escuro, eu não vou pagar a conta de luz? Então, essa que é a questão. O que que funciona? Faltou aquilo? O que que causa? Olha que bacana isso. Ó, perda do apetite, controle comportamental, neuronal, obstipação intestinal. É lógico que vai ter, porque isso aqui é o quê? Trânsito intestinal, peristaltismo vai estar diminuído, inervação, para peristaltismo também precisa de todo um sistema de inervação no trato gastrointestinal, extremamente controlado o sistema nervoso simpático, parasimpático, nervo vago, tudo é um sistema extremamente complexo. Se aquilo ali, se eu não tenho energia para que aquilo funcione, não vai funcionar. Então, terá problema de obstipação. Fadiga. A fadiga vai acontecer até um determinado momento. No início é fadiga, depois impossibilidade. Isso é muito comum, gente, principalmente com a tiamina e com outras também. Não sei se já aconteceu, acredito que sim, época de prova, em que você não se alimenta bem, e você tem um grande gasto cognitivo, você tem um trabalho mental, isso tem uma demanda, dessas vitaminas. Vocês sabiam que tem dieta diferenciada até para jogador de xadrez? O cara não está correndo, mas ele está pensando. Então, dá uma fadiga, dá um cansaço quando às vezes terminam mesmo durante o período de prova. É o quê? Produção de energia, sistema nervoso central, deficiência de vitamina. Pode ser ocasião assim, não consigo me alimentar direito. Não estou sugerindo os suplementos, os suplementos, eles sempre são uma alternativa. Tem que saber utilizar a hora, priorizar a alimentação adequada, mas pode ser que tenha uma situação em que aquilo que você come não é suficiente para a sua demanda. Instabilidade emocional, e aí você percebe que às vezes você está com uma fadiga e extremamente irritado. Aí vem a fase de anorexia, é lógico, não é com a anorexia que você vai conseguir se alimentar e repor, aí é a hora de utilizar suplemento. Irritabilidade, depressão, tudo isso daí, olha, todo esse aspecto comportamental associado à deficiência, no caso eu estou falando da vitamina B1, mas nós temos uma série de vitaminas que também vão interferir no processo de obtenção de energia, como niacina e a riboflavina. Mas é o mesmo pensamento. Álcool, atenção para o álcool. Álcool diminui a absorção, o metabolismo e o armazenamento de todas essas vitaminas hidrossolúveis. Então, é muito comum o paciente chegar no hospital com todas aquelas deficiências. Distúrbio mental, lógico. Nós acabamos de falar que está associado a problemas neurais, agressividade, dificuldade de aprendizado, com cansaço. Elevação do ácido lático, com encefalopatia, inclusive. Essa elevação do ácido lático, ela pode ter um limite, mas se ela transpor esse limite, pode causar uma encefalopatia. Por que eleva o ácido lático? Porque não tem a passagem para acetil. Essa é a deficiência leve, a deficiência moderada. Polineurite, adormecimento de membros. A deficiência grave, aqui nós temos o beriberi, a instalação do beriberi. E se essa deficiência se mantém? Nós temos o beriberi seco, as características, o beriberi úmido. O beriberi seco é principalmente relativo ao sistema nervoso, ao alcoólatra, idoso. O úmido já é mais associado ao cardiovascular, então ele está associado a edema. Então, aí já está instaurado o beriberi. Veja, então a gente saiu de um cansaço, uma irritabilidade, para um problema cardiovascular, para um problema neuronal sério. E aí, e se essa deficiência se mantém, para onde, o que vai acontecer, qual que vai ser a evolução desse indivíduo? Evolução para a morte, né? Eu não sei se é uma evolução, mas é um processo. Então, a vitamina B1, aí é você começar a associar as doenças. Vitamina B1, beriberi, que era o clássico também, que foi o primeiro a ser observado. Eu acho que eles tinham observado isso com galinhas, as galinhas caíam. As recomendações, a toxicidade não é importante. Tararã. Aí as recomendações é olhar a tabela.
Eu utilizei a vitamina B1 para caracterizar o pensamento, o entendimento de uma dessas vitaminas. Vocês entenderam até agora o que eu estou querendo dizer disso? Do que eu tenho que saber? Porque eu não tenho só que saber, eu tenho que saber o que eu tenho que saber. Colou? Ai, gente, eu queria tanto vocês conversando na sala de aula, sabe aquelas coisas que me incomodavam? E que aí um conversava com o outro, e conversava com o outro, e eu falava, olha aqui, presta atenção em mim. Ai, se vocês puderem responder de vez em quando, falar, sabe, vai ser tão assim, eu vou agradecer tanto. Porque é tão esse computador aqui, eu fico falando na frente dele, nossa senhora, eu até procuro, por isso é que eu volto muito, porque pelo menos eu vejo os nomes de vocês, aí eu acredito que eu não tô louca, porque às vezes eu acho assim, isso não é possível, eu devo estar louca, esse negócio. Aí eu vejo os nomes de vocês, não, tem gente lá. Aí sim, se vocês puderem falar, professor, eu tô aqui, vai. Responde, fala, se mete, interrompe a aula, tá bem? Fiquem à vontade, será muito bem-vindo. De vez em quando vocês não acham, vocês não têm a sensação que vocês estão meio assim loucos, não, olhando o celular, uma coisa assim, a pessoa falando ali, é, não é não, uma loucura coletiva? Voltando, agora, vou dar uma passada geral, tá? Riboflavina. Quem que é essa bendita riboflavina? A riboflavina está associada a essa flavina. Essa flavina, gente, olha, a, ela vai participar de flavocoenzimas. O que são essas coenzimas? Que nós já falamos. Elas atuam junto das enzimas. Aqui nós teremos a riboflavina associado ao FAD e a flavina mononucleotídeo. Então, vejam, eu tenho a proteína e eu tenho o FAD. Para que aquela proteína, para que aquela enzima participe, eu tenho que ter alguém que receba o hidrogênio. Lembra que o FAD recebe 2 hidrogênios e se torna FAD-H2. Aí esse FAD-H2, ele vai lá para a cadeia de transporte de elétrons e é ele que está levando esses hidrogênios. Porque no ciclo de Krebs não entra oxigênio, que isso está muito claro para a gente. Então, esse FAD-H2, ele vai ser o transportador desses hidrogênios. Então, eu tenho a enzima que atua e eu tenho o FAD. O que vai ser esse FAD? Olha o que é o FAD. É essa estrutura enorme. Flavina, aliás, aqui é essa parte aqui é a flavina, mononucleotídeo, e isso aqui nós temos adenosina monofosfato. Então, eu tenho uma estrutura imensa, que é o FAD, e a flavina é só esse pedacinho aqui, olha. Então, esse pedacinho aqui é que é relativo à flavina mononucleotídeo. Então, esse pedacinho esse pedaço aqui, ó, é que eu tenho a minha vitamina. Então, a riboflavina, ela está aqui, participando, ela está participando somente dessa pequena parte, participando do FAD, que vai participar de reações junto com outras enzimas. Esse FAD pega os hidrogênios, ele recebe os hidrogênios, e aí ele leva esses hidrogênios para a cadeia de transporte de elétrons. Então, foi. Ótima pergunta. Nenhuma. Ótima pergunta. Sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Nada a ver. Nada a ver. É...
Não, não, não. Eles não têm esse nitrogênio. Primeiro que os flavonoides, eles são vegetais, eles são de fontes vegetais, eles são produzidos pela via do chiquimato lá, é vegetal, tá? A flavina, ela participa de vias animais e vias vegetais, porque o ciclo de Krebs acontece tanto no vegetal quanto no outro, quanto no animal, tá bem? Inclusive, os flavonoides, eles não têm nenhuma relação, nada, nada, nada com isso. Tá? Uma das principais funções dos flavonoides é receber oxigênio, os radicais livres, eles estabilizam uma série de reações, e aqui não. Aqui a riboflavina participa do FAD, e esse FAD vai receber esses hidrogênios. Nada, nada a ver, tá? Muito obrigada, essa sua pergunta foi ótima. E lembrando que quando eu estou nesse modo de apresentação, eu não vejo aquilo que vocês escrevem, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, por favor, fala sim. Aí tem que ser no microfone. Também, elas também são instáveis. Fonte. Apesar da gente falar de uma forma geral, isso aqui vai estar associado a tecidos mais metabolicamente ativos, uma coisa ou outra, mas algumas vitaminas, algumas matrizes, elas são muito características de ter aquela vitamina. O leite, por exemplo, tem uma quantidade enorme de riboflavina. E essa flavina, ela sabe, como é que eu vou falar? Já viram soro de leite? Sabe soro quando faz queijo? Sabe? Ele não é meio esverdeado. Aquela cor meio esverdeada é característica da riboflavina, que ela emite esse tom meio neon, assim. Soro de paciente. Sabe quando a pessoa está lá no hospital e toma e tá aquele soro límpido, límpido, clarinho, clarinho? Ali vai ter soro, pode ter sódio, pode ter glicose, pode ter qualquer coisa. Mas vocês já viram quando a pessoa está tomando soro e o soro fica meio amarelado, um amarelo esverdeado? Já viram? Já repararam aquilo? Aquilo ali é característico de suplementação com a riboflavina, com essa vitamina B12. Então, leite é uma grande fonte. Continuando nesse mesmo pensamento, tecidos que são metabolicamente ativos. Carnes aqui. Olha como é que esse negócio é esquisito. Aí um fala é, carne bovina, não é? Era carne suína. Esse aqui não fala carne nenhuma. Gente, qualquer músculo que execute ciclo de Krebs, qualquer tecido que execute o ciclo de Krebs vai ter vitamina B2. Então, se algum dia alguém estiver discutindo com vocês, isso não tem vitamina B2, o que tem, não tem, fala assim, aquilo que tem ciclo de Krebs tem vitamina B2. E também vai ter vitamina B3, porque também vai ter o NAD, que também vai ter a niacina. Tá? Vegetais verdes, folhosos, cereais fortificados, aquela coisa ridícula também que eu falei para vocês. Vegetal, plantas, né? As folhas aqui. Aquilo que estiver executando produção de energia vai ter riboflavina. Aqui as funções dela, não vou entrar nisso. Função, participa de reações de oxirredução. Oxirredução por quê? Ela recebe os hidrogênios lá no ciclo de Krebs e depois da cadeia de transporte de elétrons, ela doa esses hidrogênios para os citocromos. Álcool, grande interferente para todas essas estruturas, para todas essas vitaminas. Então, uma vez a gente padronizou no hospital que eu trabalhei, alcoólatra que chegasse lá, ele receberia suplementação, um soro, já uma carga com essas vitaminas todas. Medicações, por isso que vocês têm que estudar a relação droga-nutriente, fármaco-nutriente, né? Deficiência, dermatoses. Por que dermatoses?
Tecidos que têm muita, células que têm alto turnover, alta multiplicação, ela não consegue multiplicar, ela não tem ciclo de Krebs funcionando de forma adequada. Inflamação na língua, glossite, aí tem as recomendações. Vitamina B3 e niacina também são instáveis. Onde que a niacina entra? Olha, a niacina, olha, nicotinamida, a niacina vai entrar a niacina aqui, olha, que é o ácido nicotínico ou nicotinamida, é essa estrutura aqui que vai variar se ela vai ter um nitrogênio ou um grupo ácido. Essa estrutura pequenininha aqui, olha, que está fazendo parte do NAD. Mas é essa estrutura aqui que faz parte do NAD que vai receber o hidrogênio. Não é isso que a gente estuda lá no ciclo de Krebs? Que o NAD, no ciclo de Krebs, ele passa a ser NADH, recebendo os hidrogênios. Quem recebe o hidrogênio? Justamente a vitamina niacina. Absorção, começa no estômago, excreção, urina, função NAD, NAD-PH, sinais clínicos, deficiência, mesma coisa, locais de alto turnover. Agora, assim como que são algumas vitaminas são chaves, assim como quando eu penso na vitamina B1, eu penso no beriberi, inclusive esse assunto de concurso para vocês, e para clínica, para avaliação nutricional, para tudo que vocês trabalharem. Vitamina B1, beriberi, edema, se for o beriberi úmido, não, beriberi seco, sistema neural, né? Quando eu pensar em niacina é um problema sério, que algumas vitaminas, elas podem causar, ter um impacto maior a deficiência delas, sabe? É igual assim, você está aqui em Alfena, você recebe dinheiro do seu pai, da sua mãe, da sua madrinha. Aí fornece uma quantidade maior. Se aquela pessoa para de te fornecer, o impacto é maior. É mais ou menos isso. Então, a deficiência da niacina, o impacto é grande. Característico, lesão de pele, lesão de aparelho digestivo. Lembra disso, gente? Essas vitaminas, elas vão ter impacto em células de multiplicação, grande multiplicação. Onde que eu tenho alta multiplicação? Epitélio, pele, mucosa. Então, aí eu tenho um grave problema intestinal, que eu tenho as microvilosidades, eu tenho as vilosidades, e eu tenho um turnover numa célula intestinal que é ao redor de 3 dias. Então, a cada 3 dias, seu intestino é outro, de forma grosseira falando assim. Agora, se você não tem essas vitaminas, o que vai acontecer? Você vai ter microvilosidade? Não. Você vai ter vilosidade? Elas começam a diminuir. Então, a pobreza atrai pobreza que eu estou falando assim de dificuldade, tá? Faltou vitamina, prejudica o intestino, e aí me prejudica todo o processo de absorção. Até quando a pessoa começa a receber vitamina, ela não consegue absorver. Então, é o caso de indivíduos desnutridos receberem essas vitaminas endovenosas, porque a situação dele está tão séria que ele não consegue absorver mais. Aí, assim como na vitamina B1 eu penso no beriberi, na niacina eu penso na pelagra. E a pelagra, ela é característica pela doença dos 3Ds, diarreia, dermatite e demência. Então, ó, diarreia porque eu tenho uma alteração séria no trato gastrointestinal, ele não vai absorver, passa. Dermatite, que nós já falamos pelo problema de pele, e demência pelo sistema nervoso central. Você fala irritabilidade, tremores. Então, ele vai até um nível desse. É isso aqui, ó. Olha esse tipo de dermatite, tá vendo? É como se tivesse queimadura. Fala. Tem a ver com hiperpermeabilidade do intestino? Eu não entendi. Como? A carência dessa vitamina tem a ver com a hiperpermeabilidade do intestino. Olha, tem a ver com tudo que prejudica. Sim, sim. Olha, se você não tem uma boa multiplicação, você não vai ter
as microvilosidades de forma adequada, você não vai ter a composição, a produção de muco, a integridade tecidual, as junções funcionando de forma adequada. Você tem uma quebra dessas barreiras. A partir do momento que você não pensa assim, ó, eu não tenho integridade. Se você não tem integridade, você está lascado. Se você não tem integridade no local, principalmente após a válvula iliocecal, né, em que você tem bactéria, se você não tem integridade, você está lascado, porque você pode ter translocação bacteriana. E antes disso também você tem a própria contaminação do que está ali do alimento, que já diminuiu no estômago, mas você tem. Então, você pode ter translocação bacteriana, você pode ter sepsis, você pode ter todas as complicações relativas à desnutrição, o que é um problema da desnutrição hospitalar, que ela aumenta a possibilidade de sepsis por causa disso. A desnutrição hospitalar ele é um grande problema. Vocês não imaginam quanto que isso é comum. Vocês não imaginam. Eu já comentei um caso com vocês, não sei se quem está fazendo de novo, se eu já falei, de um paciente, de um mendigo com queimaduras. Eu já falei para vocês, mas escreva aí para mim, mas sendo sinceros, hein? Não? Não mesmo? Isso eu trabalhava no hospital de referência lá em Belo Horizonte, era um grupo de suporte nutricional, trabalhava só com interal, parenteral, só participando de paciente crítico. Gente, é muito triste, mas é muito comum a quantidade de mendigo que chega num hospital com judiação, porque colocam fogo, ou aquelas pessoas que carregam, sabe? Vai chegando no final da aula, eu vou perdendo vocabulário, ainda mais quando entra nos assuntos assim, que carrega material de papelão, dessas coisas, atropela, passa. Ainda tem muita maldade humana. Aí chegou esse paciente lá no hospital, em coma, e com as pernas queimadas, igualzinho a foto daquele menino que eu mostrei para vocês. Se tá com as pernas queimadas, é porque queimou, colocou fogo, tá com uma dermatite, ele tava com uma inflamação na pele. Aí a gente olhou, investigou, conduziu, pedimos exames, e aí a gente se atentou para um ponto assim, era muito legal, porque a gente discutia cada caso, e as discussões eram só metabólicas, gente, porque meus pacientes estavam todos em coma. Eu nunca conversava muito com o paciente, não. O paciente eu começava a conversar, seguia para outro tipo de dieta, outro nutricionista. Aí nós observamos o que eu poderia diferenciar numa perna, ó, sacada, tá? Porque foi muita gente, a gente olhando assim, uma coisa meio investigação. O que vocês poderiam investigar na pele de alguém para saber se ele queimou ou não queimou? O que vocês pensariam nisso? Cicatrização? Não, ele estava queimado, ele estava cicatrizando. Estava igual a foto daquele menino, essa dermatite. Tá indo, valeu, Andréia, ou outras. CSI, NCIS, sei lá, mais alguma. A cor da pele era dermatite, então era essa pele queimada. O aspecto era de queimado. Elasticidade, tecido vivo. Não, vou falar. Valeu, tá? A cor das unhas seria o grau da lesão. O grau da lesão pode ser intenso com a deficiência dessa vitamina, tá? Cabelo. Uma dermatite intensa, mas ele mantinha cabelo, gente. Aí a gente falou assim: tem alguma coisa errada nessa queimadura. Cabelo. Ele
era essa situação aqui, olha, parecia uma queimadura mesmo. E aí a gente foi ver, ele tinha cabelo, deficiência de niacina, pellagra das grandes, tá? E aí também com outros fatores, aí ele tinha diarreia, problemas absortivos, que era a pellagra dos 3Ds. Olha, vejam a diferença de intensidade, tá vendo? Aí, vitamina C, a vitamina C, ela tem as duas formas, ácido ascórbico, a forma reduzida, ácido dehidroascórbico, fontes, absorção, deficiência, o pensamento é o mesmo, olha, por que está causando isso daqui? Porque a vitamina C, na verdade, ela está associada à produção de colágeno, formação do colágeno, formando hidroxiprolina, hidroxilisina. Então, se eu não tenho a formação, se eu tenho a hidroxilação dessas estruturas do colágeno, aí não é só o escorbuto, não é só das gengivas, não é só dessa alteração aqui, mas qualquer tecido conjuntivo, tá bem? Qualquer aí vai causando processos inflamatórios. Vitamina B6, piridoxina, sempre que eu pensar em piridoxina, metabolismo de proteínas. Falou que é metabolismo de proteínas, eu tenho a vitamina B6 envolvida. Criem mecanismos para vocês aprenderem o nome dessas vitaminas. Por exemplo, uma bobagem minha, tá? Piridoxina, o X eu relaciono com 6. Aí é vitamina B6. Criem mecanismos, vocês precisam saber. Vocês são nutricionistas têm que saber vitamina. Olha, qual que é a função da piridoxina? Se ela está envolvida no metabolismo de proteínas, ela está envolvida no metabolismo de nitrogênio, que nós vamos ver isso aqui na próxima aula. Passar nitrogênio para lá e nitrogênio para cá. Tararam, tararam. Ácido fólico. O ácido fólico, ele atua junto com a vitamina B12. Então, é o ácido fólico que pega o metil, a vitamina B12 que carrega. Por isso é que são sempre os dois, é como se fosse jogador de vôlei, um levanta e o outro. O folato, ele é encontrado numa estrutura, essa estrutura, a estrutura de anel, e ele é encontrado em muitos dos alimentos na forma de poliglutamato. Desses poliglutamatos aqui, vai ficar um só, e é ele que carrega, que recebe esse grupamento metil logo lá no intestino. E é esse grupo metil que vai fornecer para síntese de purinas, pirimidinas, entre outros. Olha, está relacionada à metilação. Então, sempre quando a gente falar em folato, a gente está falando de transporte de grupamentos metil. Está ligado à homocisteína, metionina. E os dois estão associados a... Quer ver? Olha, transferência de um carbono, que é o metil, se relacionada à síntese de purinas e as pirimidinas, aquelas bases púricas e pirimídicas, lembram dela? Olha, se está associado à síntese de bases púricas, eu preciso ver vocês. Olha, se folato, junto com a vitamina B12, os dois juntinhos, estão associados às bases, purinas, iptiamina, uracila, todas elas, lá do DNA, ou seja, eu preciso do folato. Então, ó, o folato, ele fornece o metil. Passa o metil para a vitamina B12, essa vitamina B12 que vai transportar o metil. Então, quando eu falar deles, é metil, é tijolinho. A função deles é transportar esse tijolinho. Esses tijolinhos, eles produzirão as bases púricas lá do DNA. Então, um conjunto de tijolinhos, um processo muito mais complexo, lógico, vão formar as bases lá do DNA. As bases lá que se ligam no DNA. Tiamina com adenina, uracila, guanina com citocina. Ou seja, então, eu preciso dessas estruturas para o DNA. Então, o que vai acontecer para quando essa célula multiplica? O que acontece? O que é a base quando uma célula se multiplica? O que multiplica na célula?
O que vai multiplicar na célula? Uma célula multiplica, né? O DNA. Muito bem. Então, se a célula, para multiplicar, ela tem que ter primeiro a multiplicação do DNA, o que eu preciso? Eu preciso de folato e vitamina B12. Ou seja, então eu preciso de ácido fólico e vitamina B12 para todos os tecidos que multiplicam muito. Simples assim. Porque é do DNA. Simples assim. Gestante. Por que ela é indicado o ácido fólico no início da gestação? Aliás, um período pré-natal, né, antes até dela engravidar. Para ela ter condição, para favorecer o crescimento embrionário, para fornecer ali o tubo, para produzir o tubo neural. Agora, adianta ter só ácido fólico, se não tem tiamina, se não tem a vitamina B3, se não tem o FAD, se não tem o NAD, adianta? Não. Porque para uma célula multiplicar, ela precisa de energia, ela precisa de ATP, ela precisa de mitocôndria, ela precisa de todo o arcabouço celular. Então, eu questiono muito, pode ser que em alguns momentos da vida ela precise mais de uma coisa do que da outra, mas, gente, não existe isso. Assim como também é muito difícil a pessoa ter deficiência de um elemento só. Normalmente ela tem deficiência do pacote de vitaminas hidrossolúveis, como é o caso de alcoólatras. Tá? Então, para uma célula multiplicar, lembra que célula é arcabouço. Bicamada lipídica, ou seja, ela precisa de lipídio, ela precisa de proteína, sem proteína ela não multiplica, precisa do DNA, mas folato e vitamina B12 é DNA pronto. Uma outra situação também, característico da vitamina B12, anemia megaloblástica. O que é? Aliás, não só da vitamina B12, dos dois. Qual que é uma célula que faz grande síntese? Medula. Medula para síntese de eritrócitos, né? Aí você tem toda a via lá de produção. Eu trabalho com ela, mas eu esqueci, deu um branco aqui. Mas ele é produzido na membrana, ele é produzido na medula, perde o núcleo, sai da medula e se torna um eritrócito. Ou seja, dentro da medula eu tenho uma intensa multiplicação celular. Quando acontece deficiência de folato e de vitamina B12, essa multiplicação, lógico, ela não vai acontecer de forma eficiente, até por deficiência, às vezes, de ferro, de outros nutrientes, mas no caso aí, especificamente, desses dois, eu vou ter a deficiência da alma da célula. O que é a alma da célula? DNA. Então, nós teremos aí uma malformação celular, nós temos anemia megaloblástica, nós teremos células grandes, mal formadas, e que, logicamente, se uma hemácia ela é grande, ela é mal formada, ela vai ter problemas nesse transporte de oxigênio, como é que ela vai passar pelos capilares, e aí tem uma série de problemas em relativo a cansaço, porque você vai ter problema de passagem de oxigênio, se você não passa oxigênio, você vai ter problema na cadeia de transporte de elétrons, né? Então, você pode respirar, mas o oxigênio não chega lá. Então, esse é um dos problemas chaves de ácido fólico com vitamina B12. Outro problema chave, que aí é até um diferenciador específico da vitamina B12, problemas neurológicos. Os problemas neurológicos, meus queridos alunos, relativos à vitamina B12, a vitamina B12, que é cianocobalamina, que tem um cobalto no interior, os problemas neurológicos relativos à vitamina B12 são tão grandes que ele pode ser considerado, a suplementação ela é um fator de diferenciação com muitas das demências da senilidade. Alterações neurológicas e comportamentais importantíssimas, tá bem? Então, vitamina B12 e ácido fólico, ambos causam anemia megaloblástica.
Mas a vitamina B12 está associada de forma diferenciada com problemas neurológicos. A absorção da vitamina B12. A absorção da vitamina B12 é extremamente complexa. A vitamina B12, que aqui é nesse gráfico aqui, a cianocobalamina, ela precisa de uma série de proteínas. No estômago, eu sei que vocês devem estar cansados, deixa eu só terminar essa parte aqui. No estômago, essa cianocobalamina, ela vem do alimento, né? No alimento ela está ligada a proteínas. Quando chega no estômago, tira as proteínas, e o estômago produz uma proteína, aliás, o estômago vai produzir duas proteínas importantíssimas. A aptocorrina e o fator intrínseco, que é esse aqui, pelas células parietais. Isso daqui é de grandíssima importância. Olha o que vai acontecer. A cianocobalamina, no estômago, ela vai se ligar na aptocorrina. E sai do estômago a cianocobalamina ligada na aptocorrina. Vocês estão juntos? Ela vai saindo. E quem sai também? O fator intrínseco. O fator intrínseco também sai do estômago. Saem os dois, tá? A vitamina B12 ligada na aptocorrina e o fator intrínseco. Quando chega aqui no duodeno, a aptocorrina se desloca e a cianocobalamina se liga no fator intrínseco. Quando ela se liga no fator intrínseco, isso daqui é essencial para que ela seja absorvida, olha aqui, olha, na célula que nós temos um enterócito, para que ela seja, o fator intrínseco é ele que será reconhecido pelo enterócito, não é a vitamina B12. Ou seja, se não tem fator intrínseco, a vitamina B12 não entra. Então, a vitamina B12 entra pela sinalização do fator intrínseco, dentro da célula o fator intrínseco sai e ela pega outro transportador. Ou seja, aqui nós temos o estômago como um agente importantíssimo para a produção de fator intrínseco e vitamina B12. Importantíssimo para isso. Ou seja, pacientes que fazem cirurgia de retirada de estômago, pacientes que fazem cirurgia de retirada de estômago, tirou o estômago do indivíduo, convém que seja dado vitamina B12, suplementação via oral? Prestem atenção na minha pergunta. Ou falem, não. Por que tanto não, gente? Por quê? Não vai ser absorvida, porque não vai adiantar nada. Aliás, adianta sim, adianta que a pessoa vai comprar mais vitamina B12, não vai produzir fator intrínseco, não vai ser absorvida. E aí, terá que ir certo, ou via ou intramuscular, tá? Não pode utilizar, não adianta, porque precisa do fator intrínseco para passar pelo trato gastrointestinal. Só rompe o processo aí de absorção com o fator intrínseco. Se não tem fator intrínseco, tem que dar de alguma outra forma. E aí, a vitamina B12 que for dada via oral, se a pessoa não tem fator intrínseco, nós teremos um indivíduo que vai ter fezes enriquecidas com vitamina B12, tá bem? Já ouviram falar de fezes enriquecidas? São fezes de quem está tomando suplemento e não tem fator intrínseco. Função aí da vitamina B12, que é pegar o grupamento metil, aí vocês já viram. Aqui, olha, o ácido pantotênico, como coenzima A,
A biotina. A biotina, eu acho tão engraçada essa estrutura dela, para mim ela parece uma barata com rabo. A biotina, olha aí a função da biotina, é fazer carboxilação, olha, do piruvato, do a produção de oxalacetato, que foi daquela frase ontem, aliás, ontem não, segunda-feira, os lipídios se queimam na chama do carboidrato. O pensamento das vitaminas lipossolúveis é a mesma coisa, aí cada uma com sua característica. O que a gente só tem que lembrar das vitaminas lipossolúveis? Que ela é, para ela ser solúvel na gordura, é porque ela é parecida com a gordura. Ou seja, ela também é um composto hidrofóbico. Muitas dessas vitaminas, por exemplo, a vitamina D é produzida a partir do colesterol. Então, esses elementos é porque eles são solúveis na gordura, eles são também hidrofóbicos. Então, as vitaminas lipossolúveis é porque elas também são hidrofóbicas. Ou seja, gente, compostos hidrofóbicos não circulam. Compostos hidrofóbicos não circulam pelo meio aquoso, que é a nossa circulação sanguínea, livres, leves, soltos e vaporosos. Ou seja, as vitaminas lipossolúveis, para elas serem transportadas, elas têm que estar ou dentro de uma lipoproteína, que é uma forma de transporte de lipídios, ou com proteínas carreadoras. E aí nós temos, por exemplo, as proteínas carreadoras dos carotenoides. Isso daí é um aspecto importante dessas vitaminas. Deixa eu ver, vitaminas lipossolúveis. Ó, a vitamina A e a vitamina D ligam a proteína e a EK ligadas às lipoproteínas, ao LDL, ao quilomicron, VLDL, etc. Os tipos de vitamina A, ela tem essa característica. Os transportes da vitamina A. Isso aqui eu já passei atividades sobre isso. Olha, eu já passei atividades sobre essas vitaminas, e aí o pensamento vai ser o mesmo para cada uma delas. Vocês têm dúvidas em algum aspecto da vitamina? Oi. Não, aquilo ali era uma brincadeira minha. Tá? Não, aquilo ali era uma brincadeira minha. Porque a gente estava falando tanto de alimento enriquecido, né? Que é enriquecido é aquilo que tem. Então, no caso, eu vou ter fezes enriquecidas. Mas é cocô que vai embora, tá? É igual. Eu vou explicar. Sexta-feira, fazer o seguinte: amanhã eu vou falar da vitamina D. Tá me doendo eu não falar sobre a vitamina D, porque ela é importante. São aquelas vitaminas chaves. Aí eu falo da vitamina D e eu vou fazer uma explanação sobre proteínas. Tudo bem? Mas olha, eu acho que foi uma das melhores formas que eu já dei vitamina, sem ficar. Gente, isso é chato de ficar dando uma por uma, por uma, por uma, sabe? Parece que você está numa esteira e o negócio não acaba. O que eu queria que vocês entendessem é como que a banda toca, qual que é o sentido, o que você tem que entender disso. Isso está claro para vocês? Hein? Quando vocês fizeram os exercícios sobre vitaminas,
foram muitos exercícios, né? Eu coloquei para que vocês exercitassem mesmo, para que vocês cansassem, fosse a exaustão de tanto ver nome de vitamina, que uma hora perguntava de uma forma e outra hora perguntava de outra. Vocês tiveram muita dificuldade? Vocês tiveram dificuldade ou quando chegou no final deu para entender, deu para memorizar? Como é que foi? Hum. Mais alguém, gente? Deu para entender? É, faz a gente ir atrás, né? É um estudo dirigido, né? Essa que está sendo a nossa intenção. Aí, ontem, o meu marido, né, o Marcelo, estava olhando assim, nossa, Luciana, que quantidade de questões é isso aqui? Eu falei assim, mas a vitamina para memorizar não tem outro jeito. Olha, então, hoje a gente encerra a nossa aula aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. Segunda-feira eu estava muito desconcentrada, dei o meu máximo, mas são essas variações, né? Tem dia que a gente entende melhor, tem dia que a gente explica melhor, né? Não é constante, a gente não é máquina. Da mesma forma que tem dia que a gente está na aula e a gente está ali entendendo melhor, e tem dia que a gente não está entendendo nada. Hoje a gente encerra a nossa aula e amanhã eu vou pegar. Eu estou sentindo necessidade de falar de vitamina D para vocês, eu acho muito importante isso daí. Tem alguns pontos, assim, que, ainda mais que está muito na modinha, e aí a gente já parte para proteínas, tá bem? E a gente vai levando assim. Muito obrigada, beijos para vocês, até amanhã.